Bom, era isso, você gravou isso tudo? Acabamos, né? Encerrou? É isso, né, galera? Se você não gravou, vacilou, porque vai ser difícil repetir isso. Boas, estamos começando mais um Expresso Jurídico, aquele podcast que tem a pretensão de unir esse maravilhoso mundo do direito, pelo menos nós, advogados e juízes assim entendemos, né? Que é uma maravilha, e o mundo empresarial. Essas dificuldades que o mundo empresarial enfrenta perante as leis, etc., os seus desafios. E hoje eu tenho o orgulho, estou querendo há muito tempo trazer o nosso convidado de hoje, né, tem três grandes coisas que ele fez na vida. Primeiro, foi casar com a Mariana. Segundo, ter o filho Antônio. E terceira, ser o CEO da Urban, acho que é a maior empresa hoje aqui de coleta de lixos seletivos, né, que é o Guilherme, que eu tenho assim o prazer e a honra de, com muita frequência, desfrutar da companhia dele e aprender muito. Sei que o dia dele é um tumulto. Já queria te agradecer. Eu que agradeço. Dispor de vir aqui fazer. Mas, Guilherme, você que foi fazer administração na PUC, né, seu pai sempre foi empresário, um grande empresário, e a gente estava aqui conversando. Como é que o que é a Urban, né? Primeiro, para quem não é do estado do Rio, né? O que é a Urban, né? E qual o diferencial que você bota da Urban das outras empresas de coleta de lixo, ou dessa história do lixo seletivo? Lixo dá dinheiro, é isso? Dá dinheiro. Primeiro, eu quero agradecer o convite, é uma honra estar com você. Sabe o quanto eu gosto de você, acho que... Obrigado. O quanto você é importante para a nossa família, né? A Mariana, o Antônio, para todo mundo. Então, a Urban, na verdade, ela nasce para prestar um serviço de logística reversa de materiais pós-consumo, vamos colocar assim, né? Que é o lixo. É uma coisa simples, né? A gente tem que trazer um nome mais bonito, né? Para não ficar tão feio. E ela nasce com o objetivo de prestar esse serviço para os grandes geradores, que são praticamente pessoa jurídica. Então, lá na década de 90, o Rio de Janeiro ele fez uma separação na lei do que seria o lixo comum e o lixo extraordinário. O lixo comum, basicamente, é a quantidade de resíduo que você gera na sua casa. E eles viram que um restaurante de 100 metros quadrados, vamos supor, ele pagaria a mesma taxa de lixo de uma residência. Só que ele gerava 10 vezes mais. Então não era justo a população ter que pagar pelo resíduo daquela PJ. Então, lá na década de 90, a Prefeitura do Rio ela opta por separar essa legislação e dizer que quem gera mais de 100 litros de resíduo por dia teria que contratar uma terceirizada para que não tenha que aumentar o valor da taxa de lixo para a população como um todo. Então, desde a década de 90 apareceu esse mercado e é esse mercado que a gente atua. A gente trabalha para coleta de resíduos de pessoas jurídicas, desde bares e restaurantes até shoppings, hospitais, enfim, a gente faz essa gestão desse material nesses locais. E a Urban nasce nesse mundo, a gente está há 22 anos no mercado e com a minha chegada eu quis me diferenciar dos outros, né? Então, quando a gente trabalha num serviço que é quase uma commodity, que é basicamente passar e levar o lixo da pessoa, a gente precisava se diferenciar de uma maneira. Então, o que eu busquei foi a excelência no serviço, me diferenciar pela excelência. Hoje, a gente tem mais ou menos 5 a 6 mil coletas por dia e a gente deixa de fazer 5 a 6 coletas só. Então, a nossa margem de erro média aí é de 0,25. Então, basicamente, durante 30 dias eu não falho nunca com o meu cliente. E foi isso que a gente se diferenciou contra o mercado que tinha uma margem de erro, às vezes, de 5%. Então, foi isso que a gente fez a gente crescer. Mas eu boto aqui, eu sempre me chamo a atenção, porque eu acho que é uma empresa moderna na sua concepção. Sim. De mundo, né? Ou seja, está cuidando de meio ambiente, está cuidando dos resíduos, né, do lixo. Sim. Esse nome bonito aí que você falou. Material de pós-consumo. Material de pós-consumo, né? Está fazendo essas coisas e ganhar dinheiro com isso. Isso, para mim, é a economia moderna, a economia do futuro, né? Algumas coisas assim. Essa coleta de lixo que você fala, eu fico imaginando o seguinte... isso tem muito de educação da população também, né? Ou não? 100%. De separar vidros, né? Plásticos, essas coisas assim, não sei o quê. Isso é necessário para você trabalhar ou não? Não, é primordial. Assim,
tudo vem da parte de cultura e educação. A gente no Brasil não tem essa cultura ainda. Você vai para outros países, Japão, Europa, eles já têm isso mais avançado. A gente não tem. Então a gente tem o costume de não querer pagar por isso. Então, quando uma prefeitura precisa aumentar a taxa de lixo para poder fazer uma gestão mais adequada, ninguém vai querer pagar. Porque pra gente é lixo, né? As pessoas jogam na rua ainda, né? Então não tem nem ainda o básico que é jogar dentro de uma lixeira. Então como é que você vai cobrar uma pessoa para separar o resíduo, aprender a separar o resíduo se ela joga o lixo dela na rua? Então a gente precisa trabalhar ainda muito essa educação. A gente fala muito isso lá na empresa, até nas nossas comunicações nas redes sociais, a gente fala muito que a educação de base é primordial para a gente começar de pouquinho em pouquinho. Então, primeira coisa, vamos jogar o lixo no lixo, né? Depois vamos começar a separar. Então, isso é uma jornada que precisa ser feita e que a gente precisa ter essa conscientização para todos. Então, você tem hoje pessoas muito já conscientizadas. Eu acho que a pós-pandemia trouxe uma visibilidade para isso que até então não tinha. Então, eu estou há 13 anos na empresa. Meu pai me fundou e eu estou lá há 13 anos e eu via que era uma empresa que era invisível. Assim, ninguém sabia o que fazia, era uma empresa que ninguém olhava. E o pós-pandemia, você trouxe essa força do ESG que ficou muito falado, né? Então as pessoas começaram a olhar para esse mercado. Cara, o que eu faço com o meu resíduo? O que eu preciso fazer, tratar ele de maneira mais adequada? Então grandes empresas já começaram a fazer separação, coletas separadas de orgânico, material reciclável e o RSU. Então isso trouxe uma certa visibilidade que até então não era tão falada. Isso é importante que isso seja falado para as pessoas se conscientizarem cada vez mais. Eu acho que, pelo que você está falando aqui, estou no papo aqui, não tem nenhuma... eu acho que o primeiro start disso aí foi exatamente essa legislação. Sim. Da Prefeitura do Rio, que fez essa modificação, né, Sim. Quem tem mais de 100 metros quadrados tem que ter o 100 litros de saco de 100 litros. É um saco daquele preto comum. Ah, tá. É por volumetria do resíduo gerado. Ah, tá. Quer dizer, mas isso, em termos de Brasil, né, isso já é uma coisa que a maioria das prefeituras já fazem? Não é. Não, isso foi, o Rio de Janeiro foi precursor nisso. Algumas outras prefeituras já têm essa legislação, mas não é tão posta em prática. Porque você precisa de fiscalização para poder você separar esse resíduo. Porque senão o caminhão da Colub, quando passar lá, o restaurante ali vê ele e fala, pô, leva aí para mim. Ele leva. Então, se você não tiver fiscalização para jogar esse pessoal para dentro desse mercado, a lei acaba não valendo. Então, você tem diversas prefeituras que criaram... lei que não pegou, né? Que não pegou. Então, você tem diversas prefeituras que criaram essa lei, mas não pegou porque não tem fiscalização e a coisa se mantém. Mas você teve uma evolução nas legislações com questão de resíduos, né? Você teve... A Lei Nacional de Resíduos Sólidos lá em 2006, que dizia que ia acabar os lixões até 2014, mas até hoje não acabou. E agora você teve o Marco do Saneamento que trouxe um pouco desse nome do lixo extraordinário para dentro de uma lei nacional. Então, ele permitiu também que prefeituras façam... juntem-se com outras prefeituras melhores para poder fazer um tratamento mais adequado do resíduo. Porque às vezes você tem uma prefeitura muito pequena que ela não vai ter orçamento para fazer um tratamento adequado e você vai acabar tendo um lixão. Nem para criar, exatamente, nem para criar um lugar apropriado. Isso. Como é que ele vai investir às vezes 20, 25 milhões num aterro se ele não tem orçamento para asfaltar a rua? Então acabou que eles criaram essa nova maneira para que prefeituras pequenas se juntem para poder a gente tentar chegar no nível de tratamento adequado dos resíduos. Porque a gente tem problema... na coleta de resíduo, tem lugares que você ainda não tem essa coleta, e você tem o tratamento inadequado. Então você tem lixões a céu aberto, até ali, você vai em Caxias, até hoje você tem Gramacho tendo o lixo despejado lá. Então esse é um problema nacional que ainda precisa ser resolvido. Desculpa, você me fez lembrar agora, no governo Nilo Batista, meu pai era o secretário de obras do Estado, e estavam fazendo aquelas ETEs, né, Da Conlurb? De despoluição, né, da Baía de Guanabara. E a primeira que eles foram inaugurar, eu estava ali de penetra, óbvio, que eles foram inaugurar era exatamente em Caxias. Sim. E eu me lembro que a gente estava num helicóptero saindo daqui da Lagoa para ir lá fazer a inauguração, e você ia por cima da Baía de Guanabara, né? Quando você ia chegando perto do final da estação de tratamento, você já via que a água que saía, né? Quase que era clarinha naquela baía poluída, né? E aquelas tanques, né? Os primeiros bem sujos. Lógico, né? Porque estava em decantação. Sim. E alguém, não me lembro se foi o Raimundo de Oliveira, que era o presidente da SEDAI ou algo assim, falou, atravessa aqui o Washington Luiz para a gente ver que tinham canalizado os rios, né? Feito
a base dos rios, que era para a água entrar, não sei o que, tinha feito campanha com a população. A gente ainda não, quer dizer, eles ainda não tinham inaugurado, dentro desse valão, desse rio enorme, que era já com a população em volta, já tinha sofá ali dentro, já tinha porco morto, tinha fogão. A gente falou, cara, se você não fizer educação, não adianta, porque isso vai, né, vai correr, vai fechar na hora que for entrar no tubo, não vai travar e não chega. Por isso que eu perguntei, quer dizer, e mesmo a gente, né, classe média, etc., a gente não tem o hábito de selecionar o lixo, coletar. Eu, na minha casa, se eu botar vidro separado, não sei o que, não vai adiantar nada, porque a hora que a Conlúbia vai pegar, vai juntar tudo. Né? Quer dizer, temos um grande caminho a percorrer exatamente no termo de educação. Sim. Né? Se você olhar, por exemplo, o Japão, lá você tem dias específicos para coleta de materiais específicos. Então, segunda-feira é o vidro, terça é o orgânico, quarta é o plástico. Se você colocar no dia errado, você toma uma multa. Então, é uma forma de você não só conscientizar de maneira mais incisiva, vamos dizer assim, né? Porque é o que a gente precisa ser feito. Mas você tem coisas do dia a dia que as pessoas não têm, às vezes, nem ideia. Então, por exemplo, você termina o teu... passar teu fio dental, a maioria das pessoas faz o quê? Joga dentro da privada. Só que o certo não é, porque aquilo ali é plástico. O certo é você jogar dentro da lixeira. Porque quando você dá descarga... vai acabar lá na estação de alegria, eles vão ter que limpar. Então, um dos grandes problemas que tem lá na estação de alegria, eles têm uma forma que você pega muito fio dental, cotonete, porque o pessoal bota e vai para lá. Plástico, se não tivesse um tratamento, ia acabar nos mares. Isso é uma loucura. Agora, esse lixo que você retira, ele é depositado aonde? Porque tem 3 categorias, né, segundo você, de 3 níveis de coleta, né? Hoje você tem o resíduo comum, né, que a gente chama do RSU, que é o resíduo sólido urbano, que é o resíduo misturado, é aquele que a gente joga tudo na lixeira, tudo junto. Esse resíduo ele vai para tratamento em aterros sanitários. Então, hoje a gente leva para as estações da Conlurb, de transferência, que leva para o aterro de Seropédica, que é um dos maiores aterros da América Latina. Quando você tem o resíduo separado, o material reciclável, né, papelão, plástico, PET, latinha, isso você acaba podendo levar para... A gente leva para cooperativas, essas cooperativas fazem a separação e vendem para as que é aquela cooperativa que os mendigos fazem latinha, não sei o quê. Eles levam normalmente para essas cooperativas. A cooperativa é hoje o maior fomentador de reciclagem no país, né? São as cooperativas e os catadores. Né? Então essas cooperativas recebem esse material, segregam esse material, porque acaba que você bota plástico, papelão, tudo junto. Eles separam, enfardam e aí vendem para as recicladoras. Então eles são muito... Que é fantástico isso. Fantástico, também. Né? Os catadores são, assim, é chato às vezes você olha na rua alguém fazendo aquela cagada com lixo, né? Mas aquilo ali faz parte de uma coisa essencial para o tratamento. No Brasil você tem mais de 100% das latinhas são recicláveis. E graças a eles, né? Graças a eles. Se não fosse eles, não seria batido esse... E para eles, quer dizer, você cria, na verdade, uma roda da economia muito interessante. É, né? isso. Mas isso você precisa que tenha valor para eles. Então, por que eles só catam latinha? Porque a latinha tem valor agregado alto. Então, eles enchem um saco daquele de 100, bota às vezes 10, 15 quilos e o quilo para ele custa 5, ele consegue vender a R$5 o quilo. Então, às vezes ele bota ali, aquela sacola dele vai valer 50, 100 reais. Então, para ele vale a pena fazer esse trabalho. Agora, você tem outros materiais, como, por exemplo, PET, papelão, vidro, que como o valor é muito baixo, para eles não vale a pena, então eles não catam. Então, a gente tem o problema da reciclagem, ela vai muito pelo valor do material que você consegue ter de revenda. Por isso que o pessoal rouba muito bueiro, cobre, porque tem valor agregado. E diferente dos plásticos, por isso que os plásticos acabam sendo mais coletados quando você tem grandes volumes por empresas. Interessante, né? E o outro, qual era? O que? Da terceira? E o material orgânico. O orgânico. Que aí é resto de comida, frutas, legumes. E esse você pode levar para compostagem e de lá ele vira adubo. Então hoje no Rio de Janeiro a gente tem algumas empresas que fazem um serviço só de coleta de material orgânico e leva para compostagem e vende esse adubo para indústria de agronegócio, né? Quer dizer, na verdade, o lixo, como você disse, que eu brinquei, falei, o lixo dá dinheiro, dá. E ele dá em todas as suas fases. É isso. Né? É isso. O que é muito interessante. Porque se a gente consegue difundir isso, e eu acho, né, que você vem com essa mentalidade de difundir isso, eu vejo os teus podcasts que você grava, as entrevistas, os seminários que você participa, etc. E eu acho brilhante, por isso meu interesse, eu falei, cara, isso é o futuro, né?
Ou seja, o que é um problema do mundo, estou falando que você vê, né, lixo no mar, Sim. matando natureza, etc, etc. Isso é uma loucura, o homem destruindo o mundo. E quando você começa a mostrar para as pessoas que isso vale dinheiro, que isto tem valor, né, eu acho que você começa, pelo menos se pretende mudar a mentalidade das pessoas a partir disso. Isso pode ser uma cadeia de negócio para todo mundo. Isso pode ser muito interessante. Tudo nessa jornada do lixo que eu brinco, eu sempre falo que aqui no Brasil a gente acha que a lata de lixo é um buraco negro. Eu sempre brinco isso, porque você abre, pisa ali na lata de lixo, levanta a tampa, tu joga e você acha que aquilo ali sumiu, né? Nunca mais vai ter, vai ver aquilo. E na verdade você tem uma cadeia de trabalho para aquele resíduo ser levado para o tratamento adequado muito grande. Só que a gente não tem o hábito nem de pensar na hora de jogar o lixo fora e nem no custo que isso tem. Então as pessoas normalmente elas não querem ter custo com lixo. É lixo. Joga isso fora. Só que eu também falo, não existe fora. O fora é algum lugar que ele está indo. Vai cair em algum lugar. Então a gente precisa trazer essa conscientização da separação, de que o lixo vai custar dinheiro porque você tem caminhão, você tem gente, você tem tratamento de chorume, você tem diversos custos agregados ao tratamento daquele resíduo para que ele não vá cair no mar. É muito mais barato jogar no mar. Só que isso uma hora vai voltar essa conta para a gente, né? Eu acho que é onde a gente está, né? Na verdade, a latinha de lixo passa a ser o cofrinho de todo mundo. É isso. Né? Todo mundo pode ganhar dinheiro. Pode ganhar dinheiro. O que a gente precisa é fazer com que esse valor do material reciclado suba. Porque hoje é muito mais barato eu comprar um material virgem para fazer uma PET nova, alguma coisa, do que eu comprar um material reciclável. Porque o reciclado também tem uma cadeia cara. Então, se a gente não conseguir trazer esse valor para cima, você acaba perdendo o interesse das pessoas, né? Porque vai ficar mais caro do que o... É melhor jogar fora. E eu acho que tem esse valor aí que em termos de humanidade ou de população em geral, que não está nesse ciclo, que é a melhoria da qualidade de vida, assim, com pequenos atos. Né? Isso. Se você recicla o lixo, já entrega o lixo reciclado, já facilita isso, você está cuidando da sua praia, que está mais limpa, do bueiro, que não está entupindo no verão, com as chuvas, não vai inundar a cidade, etc, etc. Exatamente. Quer dizer, você vê o pós-chuva lá na São Conrado, se você for na praia de São Conrado depois de uma chuva forte, cara, aquilo ali é um lixão a céu aberto. Por conta da quantidade de resíduo que vai sendo levado das ruas para lá. As praias aqui do entorno da Baía de Guanabara, né? Chove lá na serra, quando aquela água desce, que pega o lixo que está no fundo da baía e joga, levanta tudo. Gente, onde é que apareceu tanto lixo? É verdade. Eu, quando fui fazer minha primeira prova de triatlon, um sprint ali, tinha acabado de chover, tava chovendo ainda. E cada abraçada que eu dava era um pedaço de plástico, era uma garrafa. Ficava Nas com o bolso. Olimpíadas, lembra? Que não sabia se podia botar natação na Bahia por causa de poluição, etc. Né? A Bahia em si, ela é muito. Ela tem uma renovação de água muito grande. Então, se a gente parar de fazer besteira, ela vai se renovar muito rápido, né? Então, o meu irmão trabalhou com o monitoramento da Baía de Guanabara durante um tempo e ele falava que a Baía de Guanabara, mais para longe da cidade, a água lá é transparente, você tem vida marinha, então ela tem uma força boa, só que a gente precisa parar de fazer besteira. E as ideias das ETs eram exatamente isso, que uma corrente marinha principal que entrava dentro da Bahia, por isso que vinha o lixo, né? Ela ainda entrava com tanta força que quando ela fazia a maré de retorno, limpava a Bahia e jogava a vida lá dentro. Exatamente. Né? Era só parar de sujar, que aqui a gente ia ter... A própria Lagoa Rodrigo de Freitas, agora que teve, acho que até Águas do Rio, né, fez um trabalho de expor. Eu passo lá muito com o meu cachorro tá até entrando na Bahia, na lagoa, porque ela já está bem mais... Já está clarinha. Muito mais clara do que era. E eu cheguei a remar uma época na lagoa que você tinha que remar com o nariz fechado. Com o nariz fechado. Agora, você chegando nessa empresa, né? Num cara novo, eu boto, já falamos até deles aqui, eu boto o Guilherme, o Michel, porque tem uma garotada para mim, não é nenhum desmérito para eles diminuindo, não, estou falando de pessoas muito mais novas, nessa faixa de 30 anos, que eles estão vindo com tesão, estão vindo com uma nova mentalidade, nova visão de negócio, que eu acho que efetivamente é transformador, né? Sim. E eu me lembro de alguém que dizia, né, se não temos deixado o mundo melhor para os nossos filhos, certamente os nossos filhos estão construindo um mundo muito melhor. Sim. Né? Porque é o que vocês estão fazendo na prática. Você pegar uma empresa familiar, né?
rígida, portanto, assim, de sucesso, que seu pai sempre foi um empresário de muito sucesso. E vou chegar com nova mentalidade, etc, etc. Como é que é essa passagem de bastão? O meu pai, ele foi um cara que, como você falou, ele sempre empreendeu. Ele foi remador do Flamengo, vice-presidente do Flamengo. Sempre gostou muito também de estar dentro de empresa. Então ele teve uma empresa de transporte aéreo, quebrou. Sempre trabalhou com logística, prestou serviço para a época, a antiga Transpetro tinha um outro nome para... Braspreto, eu acho que era, eu acho que era então ele fazia o transporte de peça dos navios. E até então ele chegou e falou, cara, não aguento mais trabalhar para esse serviço, porque exigia muito, pagava muito pouco. E aí quando apareceu essa oportunidade no mercado de resíduo, ele se jogou e começou pequenininho, com uma Fiorino, coletando resíduo biológico, de dentista, caixinha de Scarpac. E aí ele foi desenvolvendo em cima disso, chegou a ser a maior empresa de coleta de resíduo biológico do Rio de Janeiro, aí por conta de uma movimentação de mercado ele acabou vendendo, mas ele sempre foi um cara muito, muito executor, né? Só que é aquilo, né? Eu brinco que a gente faz uma dupla perfeita, porque eu nunca conseguiria fazer o que ele fez, de tirar uma empresa do zero e montar o que ele montou, e ele nunca conseguiria fazer o que eu fiz, que era fazer a empresa crescer da forma que a gente cresceu nos últimos anos. Então a gente faz uma dupla perfeita, porque... as características que ele tem, ele é um cara muito duro, é muito exigente, olha tudo na vírgula, centralizador. Isso é uma característica que você precisa muito para tirar uma empresa do chão, do zero, né? Então, só que quando você pega uma empresa grande, já com muitos funcionários, você precisa ter uma cultura um pouco diferente, porque as pessoas precisam estar muito engajadas no que você quer para onde você quer levar a empresa. Então, quando você é um cara, às vezes, muito duro, a pessoa não está ali engajada, ela está ali pelo salário do final do mês. Então, essa mudança foi uma mudança... foi longa, né? Eu passei por todas as áreas da empresa, comecei como pagando VT e VA do pessoal, olhando o departamento pessoal, depois fui para manutenção, operação. Depois que eu passei em tudo, ele foi e falou, agora você vai ficar no financeiro, cuidando das contas a pagar, porque era uma área sensível, vamos dizer assim, né? E aí de lá eu fui me desenvolvendo, até um ponto que ele chegou e falou assim, quase tá pronto, pode ir. Agora você vai tocar isso aí e eu vou ficar olhando de trás. E você assume antes da pandemia, não é? Eu assumi uns 6 meses antes da pandemia. Me botou no olho do furacão, assim, né? Não, eu acho que tem duas coisas interessantes. Uma vez também, não me lembro, em Luísa, não sei onde a gente estava, que tinha alguém dando uma palestra que falava que nas grandes empresas, né, estrangeiras, filho nunca trabalhava com pai, né? O filho ia trabalhar nas empresas dos amigos, começava de estagiário, não sei o quê, se arrebentando, quebrando a cara, que ele tinha que aprender de tudo. Só depois de muito graduado e com muita experiência que ele vem para a empresa da família para começar a gerir a partir dali. Sim. Porque senão está sempre numa zona de conforto, está sempre bem ou mal, né? Foi exatamente o que teu pai fez. Vai ser estagiário, vai quebrar a cara, vai fazer tudo. Quer dizer, você conhece todo o processo da empresa. Exatamente. Eu comecei, eu acabei saindo um período, eu fui trabalhar fora porque eu queria ter uma experiência também em outros lugares, que eu achei que era importante. E aí trabalhei na Porto Novo, que fez as obras do Porto do Rio, aprendi praticamente muita coisa de finanças lá, e depois fui trabalhar numa boutique de M&A, que a gente fazia muita compra e venda de empresa. E aí lá também aprendi muito sobre finança, contabilidade de empresa, então isso me deu uma bagagem muito forte para eu voltar mais qualificado para visão onde de mundo, de comércio. Isso, e como as coisas funcionavam, como a empresa funcionava, então foi muito importante para mim. Saiu da casquinha do caranguejo, como você disse. Tive que quebrar um pouquinho a minha casquinha de caranguejo para continuar crescendo. Então, só quando eu volto, eu e meu pai, acho que o que fez a gente dar muito certo trabalhando junto foi porque a gente realmente brigava muito durante a empresa, mas pelo bem da empresa. Então, a gente nunca... Não era aquela coisa pessoal, assim, claro. Vaidade, ou então eu quero falar sobre um assunto que eu que vou mandar. Não era isso. A gente brigava mesmo, caía na porrada, discutia muito pela empresa, mas a partir do momento que a gente abria a porta, saía e chegava em casa, era como se nada tivesse acontecido. Então a gente caminhou muito bem dessa forma. Obviamente, às vezes eu ficava chateado com a forma que ele falava, ele ficava chateado com a forma que eu falava, mas isso aí passava e a gente vivia... Nunca guardamos mágoas um do outro por conta dessas situações. Eu acho que isso que atrapalha muito nessa união entre pai e filho. Porque vira uma coisa muito mais de relação pessoal do que profissional. E a gente era muito profissional dentro do trabalho. E vira aquela história exatamente do profissionalismo, né, em que não tem nem a cobrança em excesso, né, e nem o poder de ser pai, de ser o dono da empresa. Eu estou falando da inteligência dele,
de te jogar para igual, entender sua competência e entender que esses conflitos teriam, porque está trazendo novos ares, né? Mas vai esgotar todas as possibilidades dentro da visão dele até poder realizar a coisa, né? Isso é fantástico da parte dele também. E ele foi me dando cada vez mais autonomia, e aí ele via que as decisões que eu tomava eram decisões boas, e aí foi quando ele cria confiança. Porque eu acho que isso até amadurecimento para você empresarial, né? Exatamente. Saber qual é a dificuldade Exatamente. disso. E eu acho que assim, o que eu precisava passar para ele é que eu tinha capacidade de assumir o lugar dele. Então, para isso, ele precisava me testar, claro, e falar assim, não, agora eu posso ficar mais tranquilo, porque eu sei que você está tocando e tomando as decisões mais certas. Então, acho que isso foi muito gradual. Tanto que eu fiquei 13 anos lá, tô há 13 anos, 14 anos, e assumi ali na pandemia. Então, eu fiquei praticamente 10 anos em treinamento. E aí, depois disso, eu sentava, a minha mesa era do lado da dele, exatamente porque ele falava, você precisa escutar como é que as coisas funcionam para você saber como tomar a decisão parecida com a minha e ir melhorando. Então, essa confiança que ele foi tendo hoje foi o que deu para ele tranquilidade de passar o bastão e poder fazer um trabalho mais estratégico. Hoje ele é presidente do conselho da empresa, mas ele não está mais no dia a dia da empresa. Uhum. Então, essa confiança que fez que a gente conseguisse fazer uma transição tranquila, fantástico. Suave, e aí eu implementar o que eu achava que era o certo para fazer com que a empresa escalasse. O Bruno está aqui reclamando comigo que eu tenho que fazer um comercial e ele manda fazer uma série de coisas. Curtam, comente, deem sugestões, critiquem, se for possível mais devagar, tá? E coisas nesse sentido. E daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Tô com franja, não, né? O cabelo tá caindo no olho. Bom, voltamos nós para o Expresso. Voltamos nós no Expresso Jurídico, aqui nesse papo maravilhoso com o Guilherme da Urban, que se você está entrando agora, por favor, volta lá atrás, porque a conversa, para mim, está moderna, deliciosa, e eu aprendendo muito sobre um tema tão pungente para a gente, que é coleta de lixo seletivo, preservação do meio ambiente, custos e etc. Guilherme, a gente estava aqui no intervalo conversando e você bota a questão voltando um pouquinho da coleta, como é difícil fazer essa coleta, a educação disso. E você estava comentando que, em termos de Brasil, isso é muito difícil, né? Porque ainda mais que essa legislação é muito prefeitura, cada um tem uma forma, cada um tem um tipo. No Rio de Janeiro, que é uma megalópole, né? Se a gente for incluir isso tudo, mesmo esse lixo seletivo, essa coleta de lixo seletivo, você tem problemas na coleta disso? Tem. No Rio ainda você tem grande dificuldade para fazer o manejo desse resíduo, né? A cadeia do resíduo, né, ela vem da gestão, que é dentro do local onde você está, dentro da sua casa, dentro do seu estabelecimento. A captação desse material e que a gente chama da coleta e transporte, que é pegar, botar dentro de um caminhão e levar para o tratamento adequado. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem um problema muito grande para captar esse resíduo, para coletar esse resíduo. Então, dentro das comunidades, você tem muita dificuldade de acessar alguns lugares para poder fazer essa coleta. Isso é um desafio que a Conlurb hoje enfrenta aqui no Rio de Janeiro, que é como acessar esses lugares e para pegar esse material. Então, você vai, por exemplo, na linha vermelha, se você passar ali, você olhar para o lado direito, sentido do Rio de Janeiro, você vê ali a favela da Maré. A quantidade de resíduo que tem ali perto da Baía de Guanabara é absurda, porque o pessoal que está ali, como ele não tem a coleta de resíduo, ele tem que levar para algum lugar, ele não vai deixar dentro de casa. Então acaba que ele joga ali numa área que já todo mundo está jogando e vira um lixão a céu aberto, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que resolver, é coletar esse material, porque se a gente nem coleta, ele nunca vai chegar no lugar que tem que chegar. Então é um problema é um desafio muito grande que a Conlurb enfrenta e que eles trazem cada vez mais inovação para tentar resolver isso. Então eles têm uns tratorzinhos que são menores para tentar chegar, uns caminhãozinhos menores, mas realmente a arquitetura urbana nossa atrapalha muito nesse serviço. Nesse serviço, né?
E a gente vai voltar, que você falou que para quem é do Rio tem essa... Quando vai saindo do Rio tem sempre essa visão, né? Do lixo na beira da Bahia, etc. E a gente volta para a questão ambiental, né? Isso é um problema mundial, coleta de lixo? Alguns países já estão bem avançados e já praticamente resolveram seus problemas, né? Hoje você tem países como Japão, Noruega, Dinamarca, a própria Alemanha. A Alemanha hoje recicla 70% do material que ela gera, que já resolveram o problema deles porque eles já viram que a solução para eles não era aterro, a captação é mais fácil. Você tem... já são países desenvolvidos, então eles não têm o problema da pobreza. A gente tem que pensar também que... Claro. Uma vez eu vi uma entrevista do Leonardo DiCaprio com uma secretária da Índia, e ele falando da poluição, de tudo, e ela fala, eu não posso me preocupar com isso enquanto eu tenho milhões de pessoas sem ter o que comer. Eu preciso resolver um problema para poder olhar para outro. Então, quando você olha esses países já desenvolvidos, eles passaram esse problema, eles não têm o problema da pobreza. Então é mais fácil para eles terem educação para o pessoal, então as pessoas já sabem o que tem que fazer com resíduo, onde levar, como tratar, como separar. Então eles já recebem esse resíduo de maneira separada para reciclar e o que não serve eles já estão incinerando. Então o Japão hoje incinera praticamente todo o resíduo, gera energia através disso, porque eles não têm nem espaço para montar aterros sanitários. Hoje no Brasil você acaba tendo muito espaço e o aterro sanitário é uma forma de tratamento mais barata, tanto operacionalmente quanto de investimento, né? Mas eu fico imaginando aqui, você falou do incinerar, que a gente, no meu caso, que tem muito contato com o interior, que a família era do interior, coletar lixo nos sítios, na fazenda, era pegar o lixo, tinha um buraco no terreno, joga o lixo lá, taca fogo e aquilo pega fogo 2 horas, no dia seguinte está... O movimento é o mesmo, né? Joga o lixo todo parecido, ali, né? Porque nesse caso aí você não tem um filtro dos gases, você acaba enviando muito gás para a atmosfera e aí você traz um outro problema ambiental, né? Que é a emissão. É isso que eu ia falar. O que seria mais moderno, né? Não o caso do Japão, isso, que eles aproveitam os gases, né? O lixão, né? Ou esses aterros sanitários, não é um negócio muito primário, que, na verdade, não sei se estaria resolvendo o problema do lixo, né? Porque você está tirando ele Você tira da frente, né? Da frente, e botou lá num cantinho e deixa lá. É assim, o aterro... Quer dizer, a poluição, estou falando em termos de meio ambiente. Você acaba tendo... Assim, se você aterra um material, um plástico, por exemplo, ele não vai se degradar. Ali, falando de novo na linha vermelha. Ali a linha vermelha, no Caju, na altura do Caju, foi o primeiro lixão do Rio de Janeiro. E se você reparar, eles estavam fazendo uma obra que era uma alça que vinha da Ponte Rio-Niterói, e eles cavaram ali aquela terra. A quantidade de plástico que você via ali é absurda. E quanto tempo já fechou esse lixão? Então aquilo ali não decompõe. Então, na verdade, você vai deixar aquele material enterrado ali. Ele fica escondido, mas tá ali. Ele não some, né? Então o aterro ele é uma tecnologia que ela minimiza os impactos. Então você tem mantas que fazem a captação do lixiviado, então não deixa ir para os rios. Você tem captação hoje em dia, a tecnologia de captação dos gases, então você evita que esses gases vão para a atmosfera. Então com a própria captação do metano, você consegue gerar energia e gerar biometano. Então a tecnologia do aterro, hoje ela minimiza os impactos. Mas acaba que ela cria um passivo muito grande que é aquele material ficar ali para sempre. Então você vê alguns aterros lá nos Estados Unidos, por exemplo, que eles já fazem... depois que o aterro termina, né, que todo aterro tem uma vida útil, eles botam grama e transformam em parques. Porque aí você não pode fazer construções, porque é um terreno que ele trabalha, né, durante um tempo. O próprio Morro do Bumba, quando caiu aquela época, era porque era um lixão. Né? Então, você acaba criando formas de tentar minimizar aquele impacto e usar aquela área para alguma coisa. Mas, obviamente, o ideal seria você fazer com aquilo, tirar aquele material reciclável que você conseguir repor na economia, e que ele não ficaria ali para sempre, e levar o mínimo possível para o aterro e levar mais material orgânico para o aterro. Porque o material orgânico no aterro não tem problema, porque ele decompõe, gera metano, você capta esse metano, e ele depois de um tempo ele vira terra. Então aquilo ali vira... Não causa tanto impacto quanto o material, né? Exatamente. Você como empresário, estou pensando aqui, né? Novo, com essa visão que você tem, tratando, né? De uma forma profissional, ganhando dinheiro num tema tão sensível, o planeta Terra. Eu pensei aqui em uma parceria público-privada.
Você, como empresário, não acha que poderia ser um nicho de negócio tratar desse lixão dentro dessas fórmulas que você mesmo conhece, está trazendo aqui? Isso não seria um avanço nessa área? Agora... Entregar isso para iniciativa privada, né? Agora tem algumas prefeituras que estão fazendo concessões e PPPs. Uhum. O Marco do Saneamento ele trouxe essa possibilidade. Eu podia ter dito que já sabia disso. Né? Então, isso já está acontecendo em algumas prefeituras. Aqui no Rio, você tem a Conlub que faz esse gerenciamento, ela cuida praticamente e ela faz uma concessão faz algum contrato para o tratamento. Hoje, todo o resíduo do Rio de Janeiro é levado para a Seropédica, para o aterro de Seropédica. Lá é tratado pela empresa Ciclos, que foi até comprada agora pela Águas do Rio, né? A empresa da Águas do Rio, a EGEA. Esse serviço? Que faz esse serviço de destinação final. Então, ele tem um aterro sanitário maior da América Latina, que ela recebe esse material, bota a terra e consegue gerar esse gás. Mas se você hoje trazer tecnologias diferentes, então, por exemplo, uma tecnologia de waste to energy, que é você pegar o material do resíduo, colocar fogo, queimar ele, gera energia, mas de maneira controlada para não ter emissão de gases, isso custa às vezes 500 milhões de reais, 600 milhões de reais. Então ele acaba sendo um pouco viável porque não fecha muito a conta. Então o aterro... Por mais impressionante que pareça, precisaria de mais volume. Teria que ter você cobraria mais caro para receber esse resíduo, porque como a energia no Brasil é barata, você não consegue botar o projeto de pé só na venda da energia. Então você precisa cobrar para esse resíduo ser levado para lá. Então você acaba botando um valor de tratamento muito caro. Hoje você tem um valor muito mais baixo no aterro. Então aí vamos falar, chutando em torno de R$70 a tonelada. Se você for levar para um waste to energy, você vai ter que pagar R$300 a R$400 a tonelada. Então, a título de referência, por exemplo, lá na Europa você paga 300 euros a tonelada, enquanto aqui você paga 60, 70. Então, realmente, o aterro é muito barato e inviabiliza tecnologias diferentes para serem implementadas. Mas, enfim, a gente tem que ir evoluindo. Eu acho que no Brasil... A primeira coisa que a gente precisa fazer é conseguir captar esse material. Pegar ele e levar ele para um lugar, que seja um aterro, mas que seja para um lugar que não vá parar em rios, mares, ou então no meio da estrada, em algum lugar que não era para estar. Dentro disso, até por sugestão do flamenguista aqui, né, COP30 é um tema, né, essa captação de lixo, não sei o quê, ou como se aproveita isso, porque a gente vê aquelas ilhas de lixo, né, no meio dos oceanos, etc. Isso é um tema que chama a atenção da COP30 também, ou não? É discutido, mas não é o ponto central, né? Acaba que na COP a discussão é muito mais sobre descarbonização e energias limpas. Então, eles falam muito da questão do petróleo, trocar o petróleo por alguma coisa mais menos poluente. Mas o resíduo acaba sendo uma coisa que não é tão tratada. Eu acho que você não tem tanto problema de resíduos que nos países muito desenvolvidos, e aí eles não falam muito sobre esse assunto, mas quando você vai olhar Índia, Brasil, esses países menores, você tem aí que se avoluma esse problema. Absurdo. Você vê, a Nigéria, por exemplo, recebe toneladas e toneladas de material de moda, né? Resíduo de moda, que depois eles não têm o que fazer com esse material e vai acabar parando nos mares. Então você tem hoje ilhas de roupa. No Chile também, você tem ilhas de roupa porque você não tem o que fazer. Então, na verdade, o pessoal, acho que dos países desenvolvidos, meio que jogam isso para os subdesenvolvidos porque eles recebem para fazer alguma coisa, mas o volume é tão grande que isso acaba sendo descartado de maneira... Nesses casos, nem fogo, nada disso resolve. Não. Você pode tacar fogo, mas vai poluir você troca um pouco o problema, né? O negócio vai tirar da vista, mas o problema continua de outra maneira. E para onde é que você acha, o que você aponta como caminhos e soluções, ou qual é o futuro disso? Falando em Brasil, né? Porque eu acho que é o que a gente vê muito aqui. Eu acho que primeiro a gente tem que ter leis mais duras com relação a isso. A gente precisa que todo mundo se adeque a uma legislação para realmente assim, vamos acabar com o lixão? Vamos acabar com o lixão. Como é que a gente tem que fazer? E se debruçar no problema. E tem essa solução? Tem. O aterro, você tem espaço para aterro. É só você ter investimento. Obviamente, prefeituras pequenas não têm orçamento para isso. Então, a gente precisa que o governo federal ajude. O que a gente precisa, assim, vamos botar um deadline para acabar com o problema de lixão? Vamos. Quando vai ser tal? E investir para isso.
A gente está cada vez mais prorrogando era 2014, foi para 2018, agora é 2026 e a gente ainda tem esse problema na vista. Mas eu acho que, enfim, a gente é um país com tantos problemas, eu acho que isso é mais um que a gente precisa se debruçar para resolver. Isso vai muito, eu acho que principalmente da população também. Acho que se cada um ter a consciência e fazer um pouco, a gente também já consegue melhorar muito. Então, eu sempre brinco, cara, pega o lixo, joga no lixo. Não precisa, já não quer fazer muita coisa? Você não tem muita importância, você não liga muito para isso? Você acha que isso é balela? Cara, mas joga o teu lixo no lixo. Então, só com isso você vai estar ajudando já muito. Você acha, então, Rol e a Urban, nesse contexto, porque de verdade a minha grande coisa entrevistar o Guilherme era exatamente isso, que eu acho um tema sensível, né, que fica meio mascarado, como você Sim. diz, né, a gente tira... Invisível, né? Invisível, um cara novo, competente, vem e começa a ganhar dinheiro com isso. É fantástico, né? Porque você está dando uma solução viável em todos os sentidos, inclusive economicamente, e eu acho que isso é o grande boom, isso é a grande coisa, né, de você solucionar, porque senão a gente fica naquele messianismo, vamos fazer, e ninguém vai fazer porque ninguém tem interesse, porque aquilo não está ali no E se não der dinheiro, ninguém faz, se né? não der dinheiro para ninguém, ninguém vai fazer. Né? Eu acho que esse é o pulo do gato, você conseguir ganhar dinheiro com isso. E é um desafio, assim, nosso mercado sempre foi um mercado, como eu falei para vocês, a gente sempre foi invisível, né? Eu brinco que a pessoa só tem 2 momentos que ela sabe do lixo. Ou quando a gente não passa para levar, né? Ou quando a Conlube deixa o lixo começa lá. A cheirar. Aí começa a cheirar. Ou quando o caminhão tá parado coletando e faz trânsito. Aí todo mundo buzina. É a única hora que você lembra do caminhão de lixo. Fora isso, o pessoal nem escuta. O caminhão passa e nem olha. É até engraçado que quando as pessoas me conhecem, eu falo, o que você faz? Eu tenho uma empresa de lixo. Você é da Conlube? Não, eu tenho uma empresa chamada Urban. E aí a pessoa começa a falar, cara, eu vejo teu caminhão o tempo todo. Aí tá vendo, mas é isso, porque a gente é invisível. Ninguém vai parar e olhar e falar, um caminhão de lixo passando. Não é comum, né? Então, o que a gente quis fazer era tentar aparecer um pouco mais. Então, a gente começou a chamar atenção, querer chamar atenção para esse mercado. A gente fez caminhões mais com os desenhos mais chamativos, a gente fez grafite em alguns carros com toys. A gente botou iluminação de Natal nos caminhões. Então a gente fez de tudo para que as pessoas olhassem e falassem, cara, um caminhão de lixo e começar a ser bacana, um negócio legal, entendeu? O lixo não é nojento, o lixo é uma coisa boa. Né? A gente fala que a gente presta um serviço de bem-estar. Não é coleta de lixo, é de bem-estar. Porque se eu não coletar ou a Conlube não coletar, a gente vai ter um problema de saúde. Vetores, doenças. Então a gente traz um bem-estar para a sociedade. É um serviço disso. E é um mercado que sempre foi muito pulverizado e ficava muito na mão de pequenas famílias que compravam um caminhão e iam coletar. Então o que a gente fez foi consolidar o mercado de forma que a gente conseguisse trazer dinheiro e ter perpetuidade nele. Porque a gente viu durante esses 22 anos empresas nascerem e morrerem, muitas empresas nascerem e morrerem, porque realmente é um mercado difícil. É um mercado com muito custo de capital, você precisa ter caminhão, diesel, mão de obra, contentor, é muito custo. Muito trabalho, muito caminhão rodando para poder dar um resultado. Então, você precisa trabalhar ali muito na unha, nos custos, gerenciando. Então, é um trabalho difícil. Então, as empresas nasciam e morriam. Então, a gente conseguiu hoje dar uma perpetuidade, montar um mercado consolidado, que a gente tem hoje uma saúde financeira muito boa por conta do que a gente conseguiu construir. Porque não deixa de ser uma empresa de logística, né? Então a gente conseguiu construir rotas logísticas muito consolidadas e com isso a gente conseguiu ter margem para poder fazer investimentos. Para fechar aqui, porque eu estou vendo ali nosso tempo, tem um ditado ou alguma coisa assim que diz que o lixo espelha a sociedade, ou algo assim, o seu lixo mostra quem é você, nos mostra quem é você. Você que vive disso profissionalmente, isso é uma verdade? É verdade. Isso, o lixo ele mostra muito os seus hábitos, né? Então você sabe se a pessoa é fumante, porque ela joga guimba de cigarro no lixo. Você sabe que tipo de coisa ela costuma comprar, onde ela compra, com qual frequência, o que ela come. O lixo, na verdade, é um DNA dos seus hábitos de consumo, né? Daquela sociedade, né? Então, se você quiser... obviamente, isso é uma coisa, uma brincadeira que eu também já fiz, que dá para você aprender a vender para a pessoa através fazendo um DNA do lixo dela. Você foi na pergunta que eu ia... Dentro dessa coisa que você conversou, que é o DNA da pessoa, eu lembro que o Walmart, há anos atrás, que ele falava, eu só vendo gôndola.
né? Lugar na gôndola. Sim. E eles tinham as microcâmaras, e as câmeras que eles já sabiam assim, não é que é o grande problema da área de consumo hoje, da legislação de consumidor, porque ele vê que você entra no mercado, ele vê qual foi a primeira gôndola que você foi de vinho. Aí ele vê por que você escolheu o vinho. O mais caro está aqui, o melhor, o mais caro aqui, o mais vagabundo aqui. Você vai olhando, você escolher. Ele já está vendo isso. Aí você sai e foi para o queijo. Do queijo você foi para as verduras. E quando você pega o seu cartão e passa, ele sabe qual é o melhor dia de consumo, onde é que se você lê, qual o tipo de livro, se você viaja, ele tem todo o teu perfil econômico. Aí ele viu que você foi ver o óculos 3 vezes, não comprou o óculos. Aí te mandou uma propaganda de óculos depois. De óculos que vai chegar 2 dias antes do bom para você comprar, no preço médio que ele sabe que você... Acabou. Você perdeu a vontade. É isso. E eu ia falar exatamente isso. O lixo quase que faz essa fusão. Quer dizer, tem quase que um estudo antropológico, sociológico, do lixo com a sociedade. Né? Com certeza. A gente, isso é sabido até... Eu tenho um amigo que é da Conlurb há 60 anos, que é um mago do lixo. Assim, o cara sabe tudo. E ele sempre fala que, pelo IDH do lugar, você sabe a qualidade do resíduo. Então não adianta você querer reciclar resíduo num lugar que é muito pobre, porque não vai ter material. Então isso também varia da riqueza da população, vamos dizer assim, né? E até da estratégia da empresa. É isso. Então, assim, você hoje tem um DNA realmente da pessoa, porque você consegue saber o que ela consome, o que tipo de material ela consome, de onde. Você consegue ter isso através do que ela descarta. Porque tudo que você compra, você descarta. Praticamente tudo. Você não tem nada que fica para sempre. Então, esse hábito de descarte, você consegue ter o DNA da pessoa. E hoje em dia, ainda mais com esses materiais que não duram nada, né, que eles chamam da obsolência programada, você acaba tendo que jogar mais coisa fora do que antes. Então você consegue saber tudo da pessoa. O que ela usa, se ela usa Apple, se ela usa Dell, se ela usa... O que ela faz... Quanto troca, né? Qual o tempo, periodicidade de troca dela. Então tudo isso você consegue fazer pelo resíduo dela. É verdade. Cara, eu só posso te agradecer. Eu que agradeço. Não, de verdade. Eu estou realizando... Que era o Guilherme, Michel e Sharon, né? Essas coisas eu falo que essa garotada, no meu entender, repito, esses caras estão transformando o mundo com a sua inteligência, com a sua competência, com a sua expectativa do mundo que estão criando, e mais, ganhando dinheiro, sabendo viver disso, que eu acho que é o grande segredo, né? Senão todo mundo se desinteressa. E é por isso que eu estava querendo... enchendo o saco de Mariana para conseguir trazer o Guilherme aqui, que eu sei que não tem tempo, mas queria muito te agradecer, de verdade. Aprendi muito com você das aulas. Desejar sucesso e futuro bom não precisa, porque você já está construindo com competência, né? Mas poderia dizer, não é Natal, mas que todos os seus sonhos se tornem realidade ou algo assim, porque você merece. E, por favor, leve meu afetuoso carinho e beijo para a Mariana, para o Antônio, para a sua família inteira, porque certamente teu pai fez um grande homem que está seguindo os passos dele, e obrigado por tudo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu acho que rasgando elogio para mim assim, eu fico até meio envergonhado, mas... Não é rasgar não, porque a prova está gravada. Então, assim, você sabe o quanto você é uma pessoa importante para a nossa família, Mariana, apaixonada por você. Eu que agradeço. Quer rasgar elogio. Você sabe disso. Então, é um prazer estar aqui. Eu acho que, para mim, na verdade, é um prazer vir conversar. Um papo super, super agradável. Ainda mais com um cara que é tão bom de papo, né, como você. Se deixar aqui, a gente vai conversando até... Então, liga aquela porcaria do relógio. Se botasse um vinho aqui, então, acabou. Vira a noite aqui, né? Então, eu que agradeço. Obrigado. E vou levar um beijo para o Antônio e para a Mariana. Por favor. E a todo mundo, obrigado. Compartilhe, comente, curte, etc, etc. Obrigado, até a próxima. Não seria talvez legal você falar assim, o Álvaro falar, Guilherme, você tem algum recado aí para os nossos ouvintes, alguma coisa assim relacionada a lixo, ou você acha que não? Pode ser. Muito faz. Só para você que sabe. Der um corte ali, alguma coisa assim. Pode ser, vamos embora. Então vamos. Guilherme, para fechar, o que você diria para esse, eu ia falar consumidor de lixo, mas eu não sei se é esse produtor de lixo, gerador, a gente chama de gerador de lixo, né? Qual o recado para esse pessoal no sentido da gente melhorar toda essa equação?
Eu acho que é a gente, principalmente, ter muita consciência. A frase que eu sempre falo é, quando você for jogar algo fora, lembre que não existe o fora. Aquilo vai para algum lugar. Então, sempre que você for abrir a lata de lixo, pensa ali se você está jogando no lugar certo, se você pode separar aquilo ali. Se você está andando na rua, em vez de jogar a guimba de cigarro no chão, esperar uma latinha de lixo. Então, acho que é só ter um pouquinho... sempre pensar assim, vou jogar isso fora. Onde é o fora? Botar na lata do lixo. Então, se a gente fizer acho que essa primeira etapa, que é jogar na lata de lixo, a gente vai ter um ganho ambiental para o Brasil muito grande. Eu acho que esse é o mais importante que a gente tem para fazer. E uma preocupação que eu acho, uma vez ou outra era conlude, qualquer coisa, que era não misture o vidro com os outros lixos, né? Porque aquilo quebra, vai acabar, pode machucar alguém, não sei o que. Isso é uma coisa que acontece lá, a gente treina muito o nosso pessoal por conta disso, porque a gente tem pessoas que às vezes se machucam por conta do descarte inadequado. Porque se você bota um vidro quebrado, quebrou o vidro na sua casa, você joga na lata de lixo, com certeza o gari, na hora que ele for meter a mão, ele pode se machucar. Vai meter a mão e vai se cortar. Né? Quer dizer, é o cuidado com o outro que a gente nem imagina que, na verdade, está fazendo... Um trabalho essencial para a gente. Para a gente. Né? Te agradeço, obrigado e até a próxima. Não, é porque eu não ia cortar, que era para botar, mas sabe o que eu lembrei? Mas também não vale não como papo. Uma vez a Time Life, né, a revista Time dos Estados Unidos, eu estava na faculdade ainda, primeiro, segundo ano, quer dizer, 78 ou 79. Ela fez uma pesquisa que eu achava do caralho. De vez em quando eu falava isso em palestra, eu esqueci, vou voltar a falar isso, que eu me lembrei, que eu acho muito interessante. Ela não falava de Brasil, ela falava de países em desenvolvimento. Né? Ela falava, para um jovem chegar na universidade, na faculdade, ou para ficar estudando, você tem aproximadamente 8 mil pessoas que abriram mão disso. Aí ele fala, é o cara que está plantando, é o cara que está colhendo, né? Trazendo, é a pessoa que está colhendo o teu lixo. Por isso que eu lembrei que são coisas essenciais, é o cara que está dirigindo o ônibus, que a gente nem vê, o cara né? que está cuidando. Que você não vê, tem 8 mil pessoas trabalhando para um filho da puta igual a gente, está só faculdade. estudando. Aí quando a gente se forma, a gente acha que é gostoso, que é melhor que os outros. Um amigo meu... Aí você fala, não, porque eu sou doutor, não, porque... Vai pro caralho, filho da puta, tem 8 mil pessoas que abriram mão de fazer isso que você está fazendo para você ficar só estudando. E você acha que você deve muito a eles. Eu ia falar isso, que era o negócio do lixo, mas como já passou muito tempo... Um amigo meu, uma vez ele falou um negócio que é verdade. Ele passa por todo mundo que ele passa, assim... Gari da Conlurb, policial, não sei o que, ele passa e dá bom dia. Eu também. E aí ele fala, isso aqui, cara, é o mínimo que você pode fazer para um cara que está prestando um serviço para você. Para você. Ele está fazendo um negócio para você e você caga para ele. Exatamente. O meu pai brinca isso, que teve um tempo atrás, o Thiago Lacerda, na época que estava bombando nas novelas, o pessoal botou ele fantasiado de Gari e colocou ele na rua. Ninguém olhava. Nem sabia que era ele. Só quando ele tirou, o pessoal, caraca, o Thiago Lacerda. Então, realmente as pessoas são... A gente é muito mal criado nesse sentido. Eu faço isso. Felipe Luiza fala, você parece deputado baiano. Eu vou falando, todo mundo passa por mim, fala, o segurança do talho, chego lá, cumprimento, o cara do jornal, da banca, todo mundo, bom dia, boa tarde, isso aqui. Eu falei, cara, esses caras estão trabalhando para eu ficar aqui no meu escritório, ganhando dinheiro, rindo, tomando vinho. Tem, segundo a live, tem pelo menos 8 mil pessoas que eu não tenho noção quem seja, trabalhando, que abriram mão, que queriam fazer curso universitário, que queriam estudar, que queriam estar no meu lugar, que não fazem. Eu que sou gostoso. E o que eu devolvo para ele? Né? De trabalho, de justiça. Estou falando cada um na sua área. Estou falando de justiça com J grande, né? Tratar bem, não roubar, não dar golpe, não pagar o imposto direito, brigar porque eles não têm voz, eu vou brigar porque ele tem uma boa educação, eu vou brigar porque ele tem uma boa saúde. E essas pessoas serem visíveis, né, cara? Quem tem voz são mulheres, não é ele. E eu acho que ele... Até o mendigo, eu falo, né? Chega um mendigo, chega coisa, eu falo, cara, esse cara, você acha que ele queria ser mendigo? Você acha que ele queria ser ladrão? Ele não deu oportunidade, provavelmente que eu estou ganhando muito mais dinheiro do que eu precisaria e estou encarecendo a vida dele. Se eu comprasse só o meu essencial, tudo era mais barato. Então, talvez ele tivesse inserido nesse mercado. Agora, eu quero ganhar dinheiro, e eu encareço as coisas, fudi com a vida dele. Acabou. Né? Guilherme, vocês têm algum trabalho direcionado a
a educação dentro da escola, porque é aquilo, né? Quer ensinar um adulto a ter educação. Você começa na criança. Você começa na criança, que a criança vai levar para dentro do colégio. A gente hoje não tem programa dentro das escolas, mas as escolas hoje já têm programa disso, grande maioria. Então, você tem hoje hortas comunitárias na escola, compostagem, isso já é muito mais falado do que era falado no passado. Já está criança consciência. Né? As crianças hoje são muito mais conscientes do que a gente. Elas já dão aula pra gente nesse quesito de meio ambiente, porque eles estão, na verdade... A gente fala, a gente vai morrer daqui a pouco, isso aí vai ficar pros outros. Eles, na verdade, falam, cara, a gente tem a vida inteira, isso vai sobrar pra mim, né? Então, eles já estão muito mais conscientes. O que a gente hoje tem lá de trabalho mais social, a gente tem a caçamba solidária, que a gente... uma das coisas que eu tenho muito na minha concepção é que são duas coisas que para mim são muito importantes. É minha casa e educação. Então eu hoje sou um cara muito caseiro, gosto muito de estar em casa. Eu também. Então eu comecei a ver que, cara, as pessoas não tinham casa. Na verdade não tinham nem lar, não tinham nada. Então a gente recebia muita ligação de pessoas querendo que a gente coletasse material de obra que sobrou, móveis que o pessoal quer desfazer, e a gente indicava a Conlup, porque a Conlup faz serviço de graça e leva para aterro, e jogava fora. E aí a gente falou, cara, por que na pandemia um amigo meu arquiteto me contou que ele tinha um conceito de fazer algumas reformas em casa, só de banheiro e cozinha? Eu falei, cara, por que a gente não junta então nós dois? Eu tenho essa coleta que o pessoal pede muito, eu guardo isso, a gente pega uma casa que é muito ruim, a gente reforma a casa e dá uma dignidade para a pessoa. Então a gente começou a fazer esse trabalho... a gente tem uma casa por mês que a gente vai, pega o material que a gente pegou tudo de sobra. Então, o cara não quer mais essa cadeira. Às vezes é até ruim para a pessoa, né? Ela não sabe nem de jogar fora. Então a gente coleta isso de graça, leva para o nosso galpão, guarda lá. Aí esse grupo de arquitetos, eles vão na casa que foi selecionada, faz isso é bacana, o negócio, faz o projeto. Eu tô contando. Faz o projeto e a gente reforma a casa da pessoa inteira. Então, eu sempre falo que as pessoas, para elas melhorarem a vida dela, elas precisam de duas coisas. Um conforto para dormir e se sentir bem dentro de casa, né? E essa segurança da sua casa, e você ter educação. Então, são os dois pilares que hoje a gente trabalha. Então, a gente faz essa reforma e hoje a gente faz um trabalho de educação, principalmente para os nossos colaboradores, né? Que é dar ensino médio. A gente tem uma parceria com o Maitá Digital, que ele prepara para a prova do Enseja, quem não tem ensino médio completo. E a gente dá... faculdade para qualquer pessoa que quiser dentro da empresa. Então, eu sou muito amigo do reitor da Uniswan, o Arapuã, e ela fica do lado da nossa operação. E aí, qualquer pessoa que trabalhe com a gente, que queira fazer uma faculdade, a gente custeia a faculdade dele. E agora a gente está abrindo esse ano para os filhos dos colaboradores. Então, se você tiver algum filho que você quiser botar na faculdade, a gente também custeia. Não é que fantástico isso. Quantas casas, mais ou menos, você acha que já rodou nesse projeto? Esse projeto tem pouco tempo. A gente deve ter feito umas 10 casas já. É porque a gente... Então, já é muita coisa. Só que a gente é pequeno, né? É só a gente com mais um grupo, então acaba que a gente não tem muito braço. Não. Mas é mais um conceito, né? Para você devolver um pouco para a sociedade, tentar ajudar alguém. Porque uma vez eu vi Mas você não faz marketing disso. Faço, mas não faço muito. É uma coisa mais... mas sabe que eu acho que isso é um erro? Eu me lembro uma vez da gente lá em casa, a gente sempre assim, 5% que eu ganhava, a gente guardava e aí eu falava que eu tinha quase que uma ONG de sociedade civil, classe média falido. Aí a gente combinava, eu e o Felipe Luiz, pagar colégio de não sei quem, pagar. Isso a gente fazia com prazer, sabe? Essas coisas assim, aluguel de alguém, falei, cara, tá todo mundo ferrado, sem dinheiro, vamos ajudar. E aí a gente começou a guardar mais uma para fazer grande doação no final do ano. E, enfim, uma história lá no hospital de anencefálicos, não sei o quê, que essa história me emociona muito até hoje. A gente fez. Eu estava com a Luísa em Londres uma vez e numa palestra lá, sei lá o que era, e alguém estava falando de doações das fundações, né, que as grandes fundações, na verdade, só existem... Por que existe no mundo inteiro? Porque lá, quando você morre, a herança você só pode ter, dependendo do país, 20%, 30%, e o resto fica autônomo. Todo mundo faz uma fundação, a família inteira está dentro daquela fundação, a fundação que é dona do negócio e tem que fazer, seja lá para onde a fundação for, X por ano, por isso que essas grandes fundações fazem, não sei o quê. E era essa a conversa. E o cara falou assim, o problema é que as pessoas
que fazem efetivamente a doação, não essas grandes empresas, essas grandes fortunas, não falam. E eu botei comigo, falei, é verdade, eu não falo, que isso parece exibição. Eu estou ajudando fulano, eu estou ajudando Beltrano. O cara falou, não, tem que falar, tem que exemplificar o bem. E eu achei isso tão interessante, né? Motivar, né? Você cria cultura, né? Você tem que... Por isso que eu falei, cara, isso é fantástico. Olha que eu converso você há 20 anos, nunca soube disso. Você fazer um negócio desse é fantástico, né? Agora tem que falar, tem que exemplificar, né? Tem que dar... Eu fiquei pensando nisso aqui. Falei, isso é verdade. Eu acho que isso é porque você incentiva o outro a fazer. Incentivo, mas acho que é muito isso que você falou. A gente, quando faz... eu não quero fazer isso para falar, eu sou o cara que ajuda. Não, eu quero fazer... aquela coisa bem assim, eu quero fazer porque eu quero. Eu não preciso demonstrar isso para ninguém, né? Então, a gente até comunica muito porque a gente precisa de doação. Porque a gente depende muito do material que as pessoas não querem mais para poder fazer residência. Então, assim, um sofá. Então, a gente acaba tendo que juntar isso para poder botar isso na casa de uma pessoa. Uhum. Então, a gente depende também disso. A gente passou no RJ, acho que no Bom Dia Rio, a gente fez uma matéria de uma casa que a gente estava reformando e ajudou muito porque a gente, além de ter pessoas que se inscreveram para... porque a gente também precisa das pessoas se inscreverem das casas. Claro. Quem tem casa que precisa de uma manutenção. A gente teve muita gente ligando para doar. Então, é uma coisa que a gente precisa expandir mais, mas é aquilo, assim, como é a coisa que a gente fez pra gente, né? Pra gente querer devolver um pouco, acaba que fica muito embaixo dos nossos panos, mas eu acho que é um projeto tão legal pra gente divulgar. É verdade. Eu me lembrei que na época ainda fiz, mas não foi de propósito, não. Tinha menina querendo entrevistar para ir para Fátima Bernardes, esse negócio lá do hospital. Eu falei, cara, doação com divulgação, por isso que depois quando eu falei, esse cara veio, não é nada disso. Doação com divulgação não é contribuição, é só exibição. É um negócio assim, mas saiu. Aí o cara falou, não, é o contrário. Tem que falar, tem que dizer, eu faço, fale para os amigos, por que você não faz? Por que você não faz? Sim. Faz, tá? Porque se todo mundo fizer, você muda. Isso é cadeia, isso é corrente. Não tem que exemplificar, tem que liderar. Né? É verdade. Que é o teto, né? O teto, Sim. Né? E aí, engenheiros, arquitetos acabam se unindo ali. Luísa, Flávia, não sei o quê, ficou um tempo lá em Caxias. Você pega, as pessoas vão para doar mão de obra, né? Para fazer as manutenções. Eu acho assim, eu acho que porque eu vejo muito para mim, né? Eu vejo assim, o que deu certo para mim? Eu acho que é ter uma casa boa para dormir, porque eu acho que você precisa descansar e você precisa ter conforto e se sentir seguro. E, cara, assim, teve uma casa que a gente fez em Saracuruna, em Caxias, que era duas mulheres com 2 filhas pequenas. A casa da pessoa era chão de barro, chão de terra, não tinha piso. O teto era só telha, todo com tanta umidade que chegava a ter quase musgo. E aí você olha e fala assim, cara, como uma pessoa dessa vai conseguir acordar de manhã às 5 horas da manhã, pegar ônibus, não sei o quê, pra poder mudar de vida, se quando ela chega em casa pra dormir, o colchão dela é todo mofado? Não vai dormir. Não vai ter uma vida boa, entendeu? Então eu acho que o primordial é isso, era a gente resolver um problema, a pessoa falar, cara, eu tô bem, eu tenho segurança, eu durmo num lugar confortável e eu tenho força pra ir agora pra fora pra tentar melhorar a minha vida. Então eu acho que é a pirâmide de Maslow, né? Como é que você vai se motivar na pirâmide se a base que é higiene, segurança, você não tem, né? E no caso das meninas, eu me lembro, foi na televisão, qualquer coisa, alguma artista dessa falava assim, cara, minha mãe saía de casa para trabalhar, né? Ela deixava eu e minha irmã, e eu tinha 10 anos, 11 anos, deixava eu e minha irmã dentro de casa, fechava a porta e falava, não façam nada de errado e ia embora. Eu ficava tomando conta da minha irmã. Eu falo, quem não tem casa, nem essa possibilidade tem. Né? De ter um mínimo de segurança. Falar, espera aqui 8 horas que eu vou trabalhar e volto. Já volto. Essa criança vai estar no meio da rua, tudo pode acontecer ali, né? É isso. Eu acho que a transformação de vida você tem isso. Você tem um conforto, mínimo conforto, e uma educação. Eu acho que isso é o que transforma. Então é isso muito que a gente trabalha hoje lá na empresa. É tentar... Eu falo que eu quero que todo mundo que entre na Urban saia melhor do que entrou. E se eu pudesse ser esse agente de transformação, que a pessoa quando sai fala, cara, eu sou muito agradecido à Urban pelo que ela me propiciou. Então, porque todo mundo que está ali... família, não vira? Vira. Porque ali quem está ali, eles na verdade estão... Quantos funcionários? 650. Deus me livre. Então, assim, hoje eu tenho muita gente ali que vive da empresa, mas que está, na verdade, dentro da minha jornada
como empreendedor. Eu dependo dessas pessoas. Então, eu sou grato a elas pelo tempo que elas dedicam para a empresa. E elas acreditam na empresa. Por isso que elas estão ali. Então, eu preciso transformar elas de alguma forma, dar o que eu posso fazer, além só de um salário. Então, não adianta eu dar... vou ajudar com uma cesta básica, que a gente também ajuda. Pô, mas só isso é muito simples, né? Ajuda, mas é muito simples. Como é que eu realmente transformo? Pô, vamos dar uma educação para esse cara? Vamos, de repente, o cara que vai entrar como um coletor, que não tem faculdade, sai de lá como um engenheiro, um técnico, de repente, em alguma outra coisa, que ele possa sair dali, que ganha um salário de 2 mil, 3 mil reais, para ganhar um salário de 5. Cara, a vida dele já mudou. E aí, se eu puder propiciar isso também para o filho dele, a gente consegue, de repente, não na geração dele, mas na geração do filho, melhorar a vida, né? Porque eu acho que uma última coisa que eu vi é que para mudança para mobilidade social, você demora 9 gerações aqui no Brasil. Então, se eu puder fazer que a mobilidade social demore 2 gerações, uma geração através da educação, eu acho que eu já fiz um impacto absurdo. O Darcy Ribeiro falava que você, para mudar o hábito, pelo menos 100 anos. É isso. É um tremendo antropólogo, ele falava que você tem que se conscientizar. Um vai fazer forçado, o outro vai fazer na copa, até aquilo entrar como consciência e virar hábito. É isso, demora. 100 anos. É isso. É isso, né?